Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos, com realmente todos vocês, essa paz que excede todo o entendimento. Que Deus abençoe a tua caminhada, o teu coração e que Ele possa vir falar conosco, sempre por intermédio das suas santa palavra, uma palavra santa e reta. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 26, nós vamos ler ali a partir do verso 19. Diz assim: Portanto, rei Agripa, obedeci a visão celestial. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que todos devem se arrepender, voltar-se para Deus e mostrar por meio das suas boas obras que mudaram de rumo. Alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Mas Deus tem me protegido até esse momento para que eu dê testemunho a todos, dos mais simples até os mais importantes. Não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram, que haveria de acontecer, e que o Cristo sofreria e seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, e desse modo anunciaria a luz de Deus, tanto aos judeus quanto aos gentios. Glória a Deus por essa mensagem de Paulo, um testemunho lindíssimo. Irmãos, ele está... eu quero contextualizar e depois nós vamos fazer as aplicações pertinentes, contemporaneizar para a nossa vida. Vamos lá. Ele está de frente testemunhando antes do seu testemunho principal, que seria diante ao imperador, o grande imperador de Roma, o homem mais importante do mundo naquela época. Paulo recebeu a missão de testemunhar diante dele. Roma era o império que dominava o mundo naquela época, assim como a Assíria e os babilônios dominaram na época de Daniel e tantos os outros, como na época de Jesus, antes dele nascer um pouco, o Antíoco, através dos Seleustas, dominavam, e todos os outros que dominaram, como passaram, por exemplo, Alexandre o Grande. Inclusive Antíoco, na história, é o substituto, era aquele que precede. Alexandre o Grande entregaria ali, logo depois, a Roma. Então era um homem que tinha a maior influência no mundo. Era a missão de Paulo. Mas antes ele estava ali, vamos dizer, passando pelo laboratório de Deus. Estava pregando para o rei Agripa e o governador Festo, homens também de bastante poder. E ele estava dando um testemunho dele, falando justamente de Jesus. E eu quero fazer essas aplicações pertinentes a nós, porque ele começa no verso 19 falando: Portanto, rei Agripa, obedeci à visão celestial. É bom, né? Você tem obedecido, meu irmão, a visão que vem do céu? Irmãos, Deus tem uma visão para nós. Deus tem uma visão para nós. Deus se revela em visões e sonhos. Se eu não me engano, em Números 12, versículo 6, ali o Senhor fala que se revela em sonhos e visões aos seus profetas. Está falando para Miriam. Mas eu quero me apegar justamente à questão da visão. Muitas vezes nós não acreditamos na visão. Nós mesmos que recebemos a visão que vem do céu a respeito da nossa vida, entramos em dúvida. E essa é uma forma a qual o Senhor fala conosco. Dentro de nós, meus irmãos, dentro de cada um de nós, há um impostor e há um super-herói. O super-herói é movido pela visão. A visão de Deus, ela traz esperança e promessa ao nosso coração. A visão de Deus, ela tem um potencial enorme de aprimorar nós como homem e mulher de Deus. A visão de Deus, ela nos leva além. Então eu quero te falar, meu irmão, deixa Deus te levar além. Deixa Deus te levar além. Eu quero ler com vocês um versículo que eu sinto muito do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Mas hoje eu vou fazer questão de ler ele na palavra de Deus. Fala assim: Então, depois que eu tiver feito essas coisas, e está falando justamente de uma restauração e de uma esperança para o futuro. Ele fala: derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa, sobre toda a carne. As versões mais antigas falam, mas sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Aqui, jovens e velhos e filhas, meus irmãos, nós devemos entender não como
uma linguagem literal, mas sim uma linguagem simbólica. Está falando daqueles, os mais amadurecidos, e os velhos falam dos mais amadurecidos na fé, os jovens falam dos neófitos, os novos que começaram ali naquele momento. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E todo profeta de Deus, toda pessoa levantada por Deus, é uma forma qual Deus vai comunicar. E nós vamos ter que mostrar a obediência. Como? Olha, obedeci a visão celestial. E qual foi a visão que ele teve para Paulo? Ele fala no próximo versículo: anunciei a mensagem primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo: todos devem se arrepender e voltar-se a Deus para mostrar por meio de suas boas obras que mudaram de rumo. Irmão, o evangelho não mudou, é arrependimento e creio nas boas novas. E mostrar por meio das boas obras implica justamente nós mostrarmos para Deus que nós mudamos de rumo. Essa é a obediência. A obediência é justamente a fé e acreditar na palavra. Logicamente, irmãos, eu gosto de trabalhar com a uniformidade. A armadura de Saul, ela não te promove, ela te paralisa. Eu quero repetir. A armadura de Saul, ela não te promove, ela te paralisa. Em 1 Coríntios capítulo 12, o Paulo, ele dá um retrato ali sobre, na verdade não é um retrato, é um relato mesmo de como o Espírito Santo derrama os seus dons. E em determinado momento, logo no começo, ele fala que ele dá a cada um conforme ele quer. E ele vem falando de nós como corpo de Cristo. E é importante entender isso, porque do Espírito Santo nós somos morada. De Jesus, o Filho, nós somos o seu corpo, ou seja, o serviço, irmão. Uns são os pés, outros são as mãos. E Paulo, em determinado momento, ele retrata até os órgãos que ficam escondidos. Eu creio que falando justamente daqueles órgãos que não aparecem, os órgãos sexuais, mas que todos eles têm importância para o corpo. E a informação que Paulo passa na primeira carta de Coríntios é que o Espírito Santo faz como ele quer. E para o Pai, o corpo de Cristo é a família. Para o Pai nós somos família. Para o Filho nós somos o seu corpo. Mas para o Espírito nós somos morada, a fim de cumprir isso. Mas é necessário que nós cumpramos tudo. Olha, eu posso ler para vocês, por exemplo, João ou Lucas capítulo 14. Quando Jesus se apresenta aos discípulos, logo depois, falando que vai derramar a promessa, ele fala para os discípulos aqui em Lucas, é o mesmo, Lucas 24, irmãos. Ele fala assim, Lucas 24, quero ler com vocês, versículo 44, ele fala: em seguida, disse ainda, estava com vocês, eu lhes falei que devia ser cumprido tudo que a lei de Moisés e os profetas e salmos diziam ao meu respeito. Está falando do servo, o provedor. Então ele abriu a mente para que entendessem as escrituras. É uma função do Espírito Santo, hoje, dada a nós, para que nós venhamos a entender, ter compreensão da palavra. E ele fala assim, no final, ele fala assim, e disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade do seu nome e todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês percebem que essa missão era dada aos apóstolos no começo? Olha, era uma missão do mesma coisa, a mesma coisa que João Batista pregou, Jesus pregou em Marcos 1,15, arrependam-se, chegou o tempo prometido e creiam nas boas novas, arrependimento e promessa, mas tudo na direção de Deus. Agora, Paulo começou a pregar em Damasco e os discípulos começaram a pregar em Jerusalém. Jerusalém fala do centro da vontade de Deus. Por que Paulo pregou em Damasco, irmãos? Porque lá ele foi abatido por Jesus. Foi lá justamente naquele lugar. Lá ele perdeu a visão. Lá Deus abateu o soberbo, colocou ele no pó da terra. Então Deus tem um caminho para cada um de nós, uma geografia. É diferente. Cada um é diferente. Agora tem uma coisa, irmãos. Tem uma coisa que é inerente a todo mundo, que é justamente o próximo versículo. Ele fala: alguns judeus me prenderam no templo por anunciar essa mensagem e tentaram me matar. Eu tô rindo, mas é de nervoso, irmão. Oh, meu Deus. Eu tô pregando aqui para pessoas que têm sido perseguidas por causa da visão. Eu tô pregando aqui para pessoas que têm sido constantemente motivo de chacota em sua comunidade. Eu tenho pregando aqui para pessoas
que tem se tornado alvo do inferno ao se levantar a favor da visão celestial. Eu estou pregando aqui para pessoas que não ficam bem até mesmo dentro da sua casa. Eu estou pregando para pessoas aqui que passam por bastante dificuldade no trabalho, por pregar o evangelho do reino. Às vezes a sua presença, irmão. Às vezes a sua presença, minha irmã. E eu não acho engraçado. A minha risada é mesmo de nervoso. Eu não acho engraçado. Essas perseguições muitas vezes têm sangue. Essas perseguições muitas vezes têm humilhação. E o pecado, ele não tem graça. O pecado, ele não tem graça. Não. Não é engraçado. Não é. Mas vai acontecer, o inferno vai se levantar. Mas eu gosto, sabe? Eu continuo ainda, porque como é uma forma personalizada, irmão, Deus conhece todos. E Salmos 33, versículo 15, ele fala: Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Cada um, pessoal, Deus conhece quem persegue e conhece quem está pregando. Deus conhece quem está fazendo a sua vontade, quem está obedecendo. E aqui eu gosto, porque no versículo 22 ele fala: Mas Deus tem me protegido até este momento, para que eu dê testemunho a todos, do mais simples até o mais importante. Do mais simples até o mais importante. Deus não age com favoritismo, irmão. E quer conhecer uma pessoa? Observe se ela trata uma pessoa que tem muito dinheiro da mesma forma que ela trata uma pessoa que tem menos dinheiro. Esse é um verdadeiro homem de Deus. Não se move por funções, não se move por cargos, não se move por importância. Paulo, ele se preocupou com todos. Ele pregou por carcereiro em Atos 16, versículo 31. Creia na mensagem de Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E estava indo pregar justamente para o homem mais importante do mundo. Sabe? O que faz isso diferente, irmão? Passando por prisão. Algemas nunca foram algemas nunca foram, sabe? Sinal de prisão. E as atrocidades da vida não feriram Paulo. Não feriram. Ele não deixava as feridas dele falar por ele não deixava. Logicamente passou por um processo, irmão. E isso, a cura está em todos, mas ele foi e fez aquilo que obedeceu a visão. E Deus o protegia. Isaías 41, versículo 11. Envergonhados e humilhados serão os teus inimigos. Eu quero declarar: envergonhados e humilhados serão os teus inimigos. Por quê, irmão? Porque Paulo estava na direção de Deus. Então eu quero te dizer, meu irmão, fica na direção de Deus. Porque você tem um Deus que te guarda. Fica na direção de Deus. Não faça, olha, ele vai falando, ele continua no versículo: não ensino nada além daquilo que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Estava tudo escrito na palavra. E se eu te falar, meu irmão, que tem algo escrito na sua palavra, assim como Jesus declarou ali em Lucas 24, que quando eles abriu a mente, que tem algo escrito sobre você, nessa palavra, nessa que eu estou lendo, sobre todos nós tem, sobre todos nós. E quando nós nos movemos e não fazemos nada mais daquilo que já teria dito, a proteção divina, ela é constante. Eu quero voltar em Lucas 24, só que agora no versículo... Quero ler com vocês aqui a partir do versículo 25. Fala assim: então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Todo sofrimento produz glória. Sem dor, sem ganho. Sem sacrifício, sem vitória. Sem dor, sem ganho. Tá doendo, mas você tá amadurecendo. Tá sofrendo, mas você tá aprendendo. Tá com o coração angustiado, mas você nem sabe por que ainda não parou. Mas continua. A esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória. Romanos 8, versículo 18. As aflições do tempo presente não hão de se comparar. Não se comparam. Não hão de se comparar com a glória que em nós há de se manifesta. Então Jesus os conduziu por toda a Escritura, de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito deles. E se diz a respeito do primeiro filho, irmão, que é justamente isso, que ele vai falar, que o Cristo sofreria e que seria o primeiro a ressuscitar dos mortos. Deste modo, eu me perguntei a Deus, eu perguntei para Deus, por que o primeiro? Ele era o primogênito.
Na verdade, ele era o unigênito e se tornou o primogênito. Antes de Cristo, antes de Jesus, nós não éramos considerados filhos. Não exclui a servidão. E eu não estou aqui pregando hipergraça, irmão. A hipergraça, ela permite a nós confabularmos algumas coisas. Como, por exemplo, se está tudo bem, Deus está me abençoando. Mas se está tudo mal, Deus está me castigando. Não, Cristo sofreu e aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Mas havia uma glória. Havia um momento em que tudo aquilo se findaria. E olha, ele foi o primeiro. E isso tudo está reservado para nós. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E não é o mundo que não é contra o mundo que nós estamos lutando, porque essa vitória já foi ganha contra o inferno, contra a morte e contra o tempo. Essa já foi ganha. Essa é a obra da cruz. E a graça, ela nos permite acessar tudo isso para nós. Muitas vezes caímos, mas mais vezes ainda o justo se levantará. E precisamos entender isso, porque, olha, Paulo não ensinava nada. Por quê? Porque foi o que ele aprendeu. E ele agora também era um filho. Ele também agora era um filho amado do Pai. E ele sabia que a vida dele se tornaria o quê? Um testemunho. E ele fala, irmãos, ele continua falando no versículo 23. Desse modo, anunciaria a luz de Deus, tanto aos judeus como a gentios. A luz de Deus. A luz de Deus, ele é a luz do mundo. Marcos capítulo 9, versículo 5. E como que ele anunciaria, meu irmão? Através do testemunho dele. Homens presos, com o coração livre. Homens soltos, andando pela rua, preso. E era esse que estava pregando. Agora as atrocidades da vida não pararam ele. Ele passou, quando nós pensamos no sofrimento de Paulo e pensamos em tudo que ele passou, irmão, ele fala: minha leve e momentânea tribulação, açoites, naufrágios, sabe, ser queimado, ser preso, ser jogado, cair de um penhasco, muitas vezes, açoitado 3 vezes. Então, não é desculpa, nunca foi. Nunca foi. A gente vai sofrer mesmo na caminhada, na visão, na promessa. Nós vamos, sabe, entender que nós dependemos de Deus para tudo. E nós vamos ter que, às vezes, nos colocar na estrada e entender que nós não teremos uma estratégia, porque o Deus que mostra o caminho, que mostra o destino, não revela o caminho. Para quê? Para que nós entramos na dependência dele. Uma hora nós estamos em Damasco, outra hora nós estamos em Jerusalém, e outra hora em toda a Judéia, e também aos gentios e aos judeus. Nós fazemos o que ele mandamos, nós obedecemos a visão. Nós obedecemos uma visão que nos foi dada. Mas no final tem glória, no final tem luz, no final tem pessoas que nós amamos, entendendo que a luz, sabe, brilhou. E eu quero terminar justamente com Isaías. Esse versículo hoje, meu irmão, eu acordei com ele na minha mente, sabe assim? Na verdade, eu tive um despertar com ele na minha mente. Eu vi Isaías 54:10. Não me pergunte por quê, irmão. Eu abri e fui ler. Eu nem sabia o que estava escrito. Eu quero ler para vocês. Ele fala: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas. Está falando de um terremoto, irmão. Ainda assim, a minha fidelidade para com você não será mais abalada. Está falando da fidelidade de Deus conosco. 1 Samuel, capítulo, se eu não me engano, 2, versículo 30, eu honro aos que me honram. E ele tem cada uma das... Ele se age de cada forma, com os íntegros, com os fiéis, com os puros, pureza, vai ver a pureza. E cada coisa, cada atributo de Deus que nós manifestarmos, nós vamos conseguir alcançar dele a mesma visão. E ele está falando justamente disso. Está falando assim, ó... ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz. Meu Deus, se custa a nossa paz, custa caro demais, custa sangue do cordeiro. Se custa a nossa paz, custa caro. Mas ele fala: diz o Senhor que tem compaixão de você. Eu fiquei pensando muito nessas palavras e quero terminar aqui, irmão, sabe, sabendo que
toda a nossa questão, que às vezes o processo ele é longo e demorado, nós não entendemos o que o Senhor faz. Muitas vezes passamos por momentos de dor e de angústia tremenda, mas sem saber, sabe, que e muitas vezes duvidamos que vamos chegar justamente nesse destino. Mas uma coisa eu posso falar: os únicos momentos que a paz saiu do meu coração, irmãos, foi justamente o momento que eu quis sair fora do processo, aliviar a minha dor por mim mesmo e não respeitar a visão que o Senhor tinha me dado lá no princípio. Deus está falando com alguém aqui. Fica na direção que eu te dei lá no começo. Você já sabe, Ele tem falado. Te falou lá no começo, talvez no alto do monte, talvez quando um irmão pegou na sua mão e foi orar, e você sentiu paz no coração, e você às vezes nem entendeu a palavra, talvez ele orou em línguas, talvez um profeta na igreja, não importa, talvez um sonho, talvez uma visão. Deus fala de várias formas, mas a paz, ela só se apartou a partir do momento que nós apartamos da visão. Agora, ele fala: terei compaixão de você. Eu creio que está chegando o momento. Está chegando o momento, então prepara a tua casa, porque o Senhor vai mostrar a compaixão dele. Prepara a tua casa, mas agora é para festa. Prepara a tua casa, mas agora é para celebração. Prepara a tua casa, porque Deus está movimentando o cenário. Prepara a tua casa. Você já sente que está mais perto do que nunca, embora você não possa ver nada. Assim como Paulo ficou em Damasco com a visão embaçada 3 dias, talvez, e você está aprendendo a se mover pela fé, que é a fidelidade em Deus. Mas vai haver cumprimento. Deus vai mostrar a compaixão dele. Está chegando o tempo. Está bem mais perto do que você pensa. Não desista e não pare. Continue, nem que seja arrastando, nem que seja sangrando, nem que seja aos trancos e barrancos. O sistema vai tentar te impedir os seus avanços. O inferno vai tentar te parar, mas mesmo assim, continua. Vai. Só vai. Não se preocupa, só vai, continua. Que Deus vai honrar, meu irmão. Vai honrar, minha irmã, a tua fé e a tua fidelidade, mostrando para você a fidelidade e a compaixão dele. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre. Tchau, tchau.